Continuando sobre os distúrbios espirituais, falaremos hoje sobre a síndrome dos aparelhos parasitas no corpo astral. Você já ouviu falar? Olá, pessoas queridas, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono, já vou pedindo licença para entrar com a minha energia onde você estiver assistindo esse vídeo. Peço a gentileza que se inscreva no meu canal e nas minhas redes sociais. Curta, compartilhe esse vídeo porque as pessoas estão precisando ouvir mais mensagens boas e positivas. Nossa, Maurício, que nome diferente é esse que você falou aí, né? É um nome bem diferente, é uma coisa que acontece há muito tempo, só que agora que dentro dos tratamentos espirituais que estão se falando, agora que eu falo de uns 10, 15 anos para cá, talvez, se tornou mais conhecido, né? Mas lembrando sempre que eu gosto sempre de afirmar aqui e relembrar vocês que hoje os distúrbios espirituais já é considerado pelo CID F44.3 da Organização Mundial da Saúde como um problema de saúde mesmo das pessoas, ok? Então vamos lá, olha só, que nome comprido é esse, ó, Síndrome dos aparelhos parasitas no corpo astral. Vamos separar para que a gente possa entender. Lembra a teoria dos corpos setenários que a gente tem lá, Atma, Budi, mental superior, mental inferior, corpo astral, duplo etérico e o corpo físico. Essa é uma das teorias, né, sobre a questão dos nossos corpos. E o corpo astral seria o espírito que você vê por aí, os vultos, essas coisas, né, dessa parte espiritual, que é o que acontece o quê? Quando a gente dorme, é o que se desdobra, né? Vamos dizer assim, é uma coisa que a gente chama de emancipação do espírito. É isso que sai desse nosso espírito, vamos dizer assim, se desprende desse corpo físico e vai vagueando por aí no mundo espiritual, né? Na quarta dimensão. Vamos começar a entender esse processo sobre os equipamentos e aparelhos. As primeiras coisas que a gente tem que entender é se a gente tem essa tecnologia aqui, hoje em dia, né, no plano terrestre que nós estamos, imagine no plano espiritual que, ó, é muito mais evoluído que nós. E o que a gente tem que entender é que quando a gente falar de seres evoluídos, a gente tem que entender que a gente não está falando só os seres de luz. Nós também temos os seres das sombras, que são tão evoluídos quanto, né? Você pega um grande mago, um mago negro aí da magia, né? Em espírito, nessas falanges espirituais, ele tem os mesmos conhecimentos, inclusive até de anjos, né? De seres extremamente iluminados. Então, eles têm sim um processo extremamente tecnológico e evoluído, tá? E aí, o que acontece? É justamente nesse nosso corpo astral que é colocado esses chips, equipamentos, esses aparelhos parasitas. Maurício, com que finalidade? Geralmente para causar algum distúrbio na pessoa ou para absorver a energia desta pessoa. Lembrando sempre que eu falo, né, que para que eles possam se manter aqui na Terra, entre nós, eles precisam o quê? Roubar a nossa energia. É o que a gente falou sobre o vampirismo espiritual, ok? Então, os chips e os equipamentos, eles sim existem, existem trabalhos assim bem profundos sobre isso. E o que acontece quando você tem isso, dependendo o porquê e o motivo do que eles colocaram, que cada um tem uma finalidade, ok? Eles vão poder assim te trazer problemas físicos, tem problemas espirituais, problemas mentais, problemas cognitivos na sua linha de raciocínio. Nossa, Maurício, mas isso então é muito complexo. É uma das coisas mais complexas que hoje a gente tem dentro desses distúrbios espirituais, tá? Certa vez eu atendi um rapaz
Na verdade, ele é sobrinho de um grande amigo meu, que a gente fala que eu falo que nem amigo, a gente é irmão, né? Somos amigos mais de 30 anos aí, 35 anos. E o sobrinho dele fez curso comigo, fez tratamento comigo, bacana, legal. E eu tratava a avó dele, a mãe desse meu amigo. Certo dia ela me ligou e falou: Maurício, eu posso levar o meu neto no meu lugar? Eu falei: claro, né? O horário é seu, como eu já conheço ele, eu não levo mais tempo, pode vir que eu levo o mesmo tempo que eu atendo você. E ela falou: não, porque ele tá com um problema, tá mancando, isso, aquilo, ele acordou assim. Eu falei: tá bom. Quando ele chegou com ela, chegou ela, a esposa dele e ele. Ele entrou como se ele tivesse tido um AVC, pé arrastando, mãozinha torta, né? Tudo mais. Eu falei, nossa, mas assim, falaram que você só estava mancando, né? E como tá esse processo assim? E ele falou, Maurício, ontem, isso foi numa terça, tá? Ontem eu tava assim, assim, acordei desse jeito e não sei o que mais. Até brinquei com ele, eu falei, pô, mas assim você só anda dando mancada ultimamente, né? Aquela piada sarcástica e irônica, falei com ele, né? Mas virei para ele e falei, ok, vamos lá. Daí ele olhou para mim e falou, minha esposa pode entrar junto comigo? Eu olhei para a cara da esposa e falei, não, geralmente eu deixo. Mas naquele dia eu senti que não deveria. Para esse tipo de tratamento, tá? Assim, como alguns outros processos, geralmente eu não deixo, porque aí envolve mais outras coisas mais profundas, que nem não cabe uma pessoa estar junto para a pessoa se abrir comigo, né? E aí o que acaba acontecendo? Trouxe ele para minha sala e eu já, pela visão, né, da medicina oriental, falei, cara, esse cara tá tendo um tal síndrome, isso, já meio que arquitetei, fui pegar pulso, olhei língua, fui fazer o diagnóstico dele. Para minha surpresa, nada, totalmente saudável. Eu achei aquilo estranho e falei para ele, você já foi no hospital? A tia dele é diretora, era diretora do Hospital São Paulo, aqui em São Paulo. Ah, Maurício, fui lá, tal, minha tia fez isso, mandou fazer esse exame, isso. E eu falei, e aí? Ele falou, não saiu nada. Eu falei, e aí? Eu falei, daí ele falou, aí que falaram que ia me dar remédio, disso, só que eu falei que eu não ia tomar, justamente porque eles não sabiam o que estava acontecendo comigo ali. Eu falei, como você se sente? Ele falou, Maurício, mentalmente, na minha cabeça está tudo bem organizado e tá ok. O meu corpo que não responde. Eu falei, ok, vamos para a maca. E dentro da maca, eu falei, vou acionar alguns pontos nele, né, motores, para ver como funciona, para ver se a gente volta a essas ações dele. Quando eu coloquei a mão nele, eu já comecei a perceber alguns distúrbios espirituais com ele. Tanto é que eu olhei para a cara dele e falei, olha, ô fulaninho, então, o negócio aqui é mais embaixo. Tem como na época, quando eu atendia na minha clínica, lá atrás, bem lá atrás, os tratamentos espirituais eram feitos de terça e quinta à noite. Falei, tem como você esperar? Ela falou, Maurício, tem, não tem problema. Eu falei, ó, te arranjo uma sala para você descansar. Ah, até melhor, porque ele já estava sem controle dos esfíncteres, né, para cocô, xixi, essas coisas. Ele ficou esperando, aguardando, tal, e quando eu comecei os tratamentos da noite, eu deixei ele por último. Ah, Maurício, por último. Por quê? Eu sabia que ali o buraco era mais embaixo. Então, o que acabou acontecendo? Quando ele começou a tratar comigo, aí tinha todas as pessoas, obviamente, meus que me ajudavam nos tratamentos. Eu olhei para a cara da mocinha que estava do meu lado, uma querida que sempre me ajuda. Eu falei: olha, tem um trabalho de magia bem forte feito em cima dele. Aí ela falou: eu também senti. E eu falei: sabe quem fez? Ela falou: quem? Eu falei: a esposa dele que está lá fora. Ela: nossa, Maurício, você acha? Eu falei: eu não acho, eu tenho certeza. E aí, obviamente, a gente começou a fazer esse tratamento nele, onde a gente fez alguns processos de tipo de cirurgias astrais para tirar esses equipamentos, esses chips que estavam dele. E a gente consegue enxergar, sentir todo o processo mesmo.
dentro desse tratamento. E aí, tirando tudo que foi tirado, né? Ele já saiu mexendo melhor a mão, mas ele ainda não tinha força, mas ele já mexia e o pé já estava andando normal, já não estava mancando. E aí o que acontece? Esse rapaz, né, e a avó dele e a esposa dele estavam lá de fora, morava perto, né, de alguma das pessoas que trabalhava ali, daí falar, não, eu te dou carona, tá, espera a gente fechar tudo que a gente tá. Terminamos o tratamento, tudo mais, falei para ele, olha, a gente vai continuar o tratamento, isso. Dentro do processo que acabou acontecendo quando a gente foi embora, ele chegou para mim, Maurício, a minha esposa disse que gostaria de tratar com você. Eu falei, ah, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, tá bom, pode deixar que eu vou encaixar um horário para ela rapidinho, pode deixar. Depois de um tempo, arranjei um horário para ela. Quando ela sentou na minha frente, a primeira pergunta que eu fiz para ela é, por que você fez isso? E ela foi dar uma de, né, assim, ah, o que você está falando? Eu falei, não, vamos ser sinceros aqui. Você veio aqui pedindo a minha ajuda. Eu vou te ajudar. Só que eu preciso entender o porquê você fez isso. Ah, Maurício, eu fiquei brava porque ele me deixou para ficar com outra e não sei o quê, e aquela confusão dos casais, né, jovens assim, essa deixa um, fica com outra e não sei o que mais. Nesse processo que ele deixou ela voltou para casa pé da vida, estava a mãe dela com uma amiga dela que mexia com esses tipos de trabalho. E aí a amiga dela falou, ó, dá para a gente fazer isso, isso e isso. E ela fez. Tanto é que eu falei, ok, vou te ajudar. Estou quebrando esses trabalhos que foi feito para o fulaninho lá, né? E aí eu falei para ela, mas ó, vai ter que fazer isso, aquela coisa que você tem assim, em tal lugar, assim, assim, você tem que ir lá quebrar, queimar, não sei o que mais. Ela se assustou, nossa, como você sabe? Eu falei, ó, dentro do processo dele dá para ser mais ou menos o tipo. E ela, não, tá bom, bom, acabei tratando ela, tratando ele, e ok, ficaram tranquilos, numa boa dentro desse processo, né? Obviamente teve mais história, mas o que eu quis contar a história aqui para vocês foi justamente, olha só, o rapaz com a mão torta, arrastando o pé, todo o processo que ele vinha trazendo, né, dessas questões físicas, eram a síndrome dos aparelhos parasitas no corpo astral. Eu posso falar para vocês aqui várias histórias que a gente já tratou, mas assim, é uma coisa muito séria, é uma coisa que é utilizada hoje em dia para te desequilibrar emocionalmente, como eu falei, mentalmente, e atrapalhar o seu físico. São postos, às vezes, no nosso corpo astral, voltado para o nosso sistema nervoso, tá? Que faz com que as pessoas, às vezes, desenvolvam alguns tipos de doenças psicomotoras ou coisas do tipo. Então, essa parte dos chips e equipamentos é uma coisa muito séria, tá? Como eu sempre falo, tá, pessoal? Nem tudo na vida é só isso, senão a pessoa começa a achar que tá todo chipado, todas essas coisas. Não, tem que ser uma coisa bem diagnosticada para ser bem tratada, tá bom? Então, aí as pessoas perguntam assim para mim, ah, Maurício, mas isso pode me afetar na minha vida com o meu parceiro, com minha parceira? Pode. Pode afetar no meu profissional? Pode. Pode afetar na minha saúde física, mental? Pode tudo. Vai depender do quê? Para onde foi direcionado a estrutura deste equipamento, tá bom? Geralmente, eles são instalados no seu corpo astral quando você está dormindo, porque você está fora do seu corpo, você está desdobrado, ou alguns tipos de trabalhos ou práticas que você promove o desdobramento. Geralmente é quando utilizam para fazer esse tipo de coisa, tá bom? Por isso a importância de quando a gente dorme, não ficar assistindo coisas muito ruins, negativas, estressadas, brigadas ou coisas do tipo. 30 minutinhos, vai, na correria do mundo de hoje, pelo menos 15 minutinhos, para, se eleva ao alto, se conecta a Deus, inspira, faz uma prática de respiração, meditação, oração, o que você quiser, e aí você vai dormir. Porque aí está nesse campo, mais protegidinho,
bom? Espero que tenha ficado claro sobre essa questão dos chips, dos equipamentos ou síndrome dos aparelhos parasitas astral para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui que eu respondo com o maior prazer. E que pensem sobre isso, mas lembrem-se, nem tudo que acontece na nossa vida é espiritual, tá, pessoal? Assim, é uma coisa que eu posso deixar muito claro. Porque senão, quando a gente começa a entrar para esse mundo da espiritualidade, você começa a achar tudo é espiritual. Não é assim a vida, tá bom? Algo a vocês, que a força divina dê muita proteção, muita paz, muita luz no caminho de vocês e dos familiares de vocês. Beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus.